Amém. Aleluia. Louvamos ao Senhor por mais essa comunhão, nessa transmissão. Depois de aí uma semana, né, dois finais de semana sem transmitir por conta da nossa conferência internacional, estamos aqui novamente. Ó Senhor Jesus, eu vou orar, irmãos, novamente, né, para que o Senhor possa estar nos enchendo com a palavra. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, que o Senhor possa estar se transmitindo a nós, dispensando o Teu encargo, cada um de nós. Senhor, precisamos de Ti, Senhor, carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Ó Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Senhor, se dispensa para nós. Senhor Jesus, aleluia. Meus irmãos, então, estamos desfrutando do alimento diário. Para quem não conhece, estamos nesse alimento diário, que é o nosso devocional, Embaixador de Cristo. Estamos na 3ª semana, onde o título é Quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia? O Senhor quer nos enfraquecer, porque Ele tem um desejo de nos fortalecer. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Então, o versículo é 2 Coríntios... Tem que abaixar. 2 Coríntios 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia! Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Então nós já estamos aí mais ou menos há uns 6 meses, né? Com a pandemia. No início da pandemia, nós levantamos um clamor, nós oramos como um grão de areia. As expectativas para a ação desse vírus eram altas, né, para a morte, para a ação, né, desse vírus, aqueles que seriam contaminados, era muito alta, mas louvamos ao Senhor, né, porque o Senhor conteve a ação, né, a barreira, a ação da onda que viria a acontecer. Graças ao Senhor, isso se deu com certeza por causa da sua oração, da nossa oração. Nós, os grãozinhos de areia, nós dobramos o nosso joelho, nós oramos ao Senhor e o Senhor nos deu vitória. O Senhor nos guardou, o Senhor nos salvou. Lógico que ainda precisamos continuar tendo os cuidados necessários, mas o Senhor tem nos guardado até aqui. Louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito a cada um de nós. Realmente ainda não estamos numa situação normal, mas tudo aquilo que está acontecendo, diante de tudo aquilo que está acontecendo, o Senhor tem nos dado graça para perseverarmos até o fim. Isso tudo vem nos mostrar, irmãos, realmente como que nós somos vulneráveis, né? Um pequeno vírus, uma pequena ação pode afetar o homem, pode matar o homem. Isso vem realmente em encontro e refletirmos sobre tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos uma tendência de termos uma vida independente, né? Vivermos muito para nós mesmos, mas o Senhor, irmãos, Ele tem um plano, Ele tem uma vontade. Na verdade, tudo foi feito e tudo tem que estar em conexão ao Pai por meio do Filho. E por causa da rebelião do homem, né, essa conexão foi quebrada, e por causa dessa conexão ter sido quebrada, nós hoje vivemos num caos. O homem ainda insiste a viver independente de Deus, e isso, irmãos, não é sustentável. Né? O homem agora, essa palavra, tem usado muito essa palavra de ter uma vida sustentável. É isso? Mas uma vida sustentável é uma vida em Cristo.
Ele é a nossa base sólida. Por isso que nós viemos numa conferência, onde estamos desfrutando ainda, né, de 1 Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e ali no primeiro livro é nos apresentado uma base, né, um tripé, para nos sustentar, para sustentar a minha vida, para sustentar a sua vida. Esse tripé é a fé, o amor e a esperança. Sem isso, irmãos, a vida do cristão, a vida do ser humano não tem sentido, ela desmorona. Mas aleluia, porque o Senhor, Ele tem nos dado uma base sólida. Por meio dessa base, por meio desse viver, eu e você podemos permanecer firmes. Mas, para que isso possa acontecer, nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. A gente sabe, lá em Gênesis, né, quando Adão e Eva, quando eles pecaram, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi atraído pelo conhecimento fora de Deus, e isso trouxe ali uma independência de Deus. Então, o homem é sempre tentado a viver de modo independente de Deus, né? Mas aí, como a gente desfrutou no alimento diário dessa semana, em Gênesis capítulo 4, versículo 26, né? A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a gente sabe o significado desse nome, Enos, que significa fraco, né? Frágil, mortal. Então, o homem, né, chegou um certo momento, o homem reconheceu a sua fragilidade, e foi nesse momento que o homem começou a invocar o nome do Senhor. O que significa invocar? Vocar vem de chamar, vem de dentro. Então, invocar é você chamar para dentro. Chamar para dentro quem? O nome de Jesus. No Velho Testamento, né, era Jeová, mas no Novo Testamento nos foi dado o nome, né, que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Então, você, eu, nós podemos invocar o nome do Senhor. Quando reconhecemos a nossa fragilidade, você então diz: Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Sem Ti não sou nada. Irmãos, todo homem precisa chegar nessa condição de reconhecer quem ele é. Quando ele reconhece, ele não fica argumentando, ele não fica questionando, mas ele simplesmente se entrega ao Senhor, ou ele invoca o nome do Senhor. Que você, nessa noite, possa chegar nesse momento. Não fique procurando porquês, porque eu estou passando por isso, porque isso está acontecendo. Reconheça a sua fragilidade. Reconheça quem você é, invocando o nome do Senhor. Entrega o seu coração a Ele. Renda-se ao Senhor. Ele quer te salvar. Amém? Senhor Jesus. E aqui também em Judas. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Judas 25 fala assim: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Então, esse é o nosso Senhor, né? Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo.
Nós temos um único Deus, né? Senhor nosso. Então, a Ele glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Senhor Jesus, esse é o nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, se entregar a esse Deus. Satanás quer competir com Deus. De que lado você está? Nós precisamos nos entregar ao único e verdadeiro Deus. Então, aqui em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1, fala assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Senhor Jesus. Então, um dia, irmãos, Saulo estava ali, né, perseguindo os cristãos, achando que estava servindo a Deus, achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas um dia o próprio Deus apareceu para ele, e aí ele, né, caiu por terra, perguntou: Quem és tu, Senhor? Ou seja, ele não sabia quem era Deus. Paulo era uma pessoa bem instruída, né, culta, mas quando o Senhor apareceu para ele, ele não sabia quem era. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós não podemos, né, falar de alguém que nós não temos experiência. O Senhor quer aparecer para cada um de nós. Enquanto ainda eu falo de algo, ou, né, quando ainda eu falo de Deus, mas se eu não conheço esse Deus, muitas das vezes a minha experiência, a minha pessoa, a minha manifestação desse Deus ainda pode sair muito altivo, de uma maneira muito orgulhosa, sem misericórdia. A maneira como eu falo ainda pode ferir as pessoas. Isso porque eu não conheço o Senhor. Mas um dia o Senhor se apresentou a Paulo. Ele não sabia quem era. E o Senhor se apresentou para ele. Ele se encontrou cego, porque, na verdade, essa era a sua real situação. Irmãos, quando o Senhor manifesta a sua glória para cada um de nós, nós vemos a nossa real situação, mas não para a nossa condenação. O Senhor espera que haja um arrependimento. O Senhor quer nos trazer de volta para Ele. O Senhor quer nos levar até Ele, nos conduzir até o Senhor. Mas para isso, eu e você precisamos cair por terra. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor, ver a glória do Senhor,
E agora, Paulo, né, no capítulo, em Atos, por exemplo, Atos 20, Atos 20, versículo 31, fala assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O que aconteceu com Paulo? Agora ele estava admoestando com lágrimas. Olha, irmãos, olha a diferença quando nós conhecemos ao Senhor. Cadê aquele Paulo, né, que matava, como diz lá em Gálatas, que devastava a igreja de Deus? Agora Paulo, depois que ele teve um encontro com o Senhor, ele admoesta com lágrimas. A sua arma são as suas lágrimas. É o seu amor, é o seu coração derramado, né, para as pessoas. Esse é o nosso Senhor. Em Mateus, capítulo 26, vou ler a partir do versículo 36, tá? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, olha que atitude do nosso Senhor. O nosso Senhor estava angustiado, irmãos. E aí, agora, ele não esconde a sua angústia. Ele, ali para os seus discípulos, ele falou: a minha alma está angustiada, vigiai comigo. Em outras palavras, você pode orar por mim? Foi o que Jesus falou. Né? Muitas das vezes queremos manter a pose, né? Os irmãos perguntam, alguém pode perguntar: está tudo bem? A gente fala: está tudo bem. Porque fruto da nossa experiência com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que trouxe independência para o homem, achando que o homem pode viver sozinho, pode andar sozinho, né? Mas, na verdade, ele não pode. Mas o Senhor, ele veio diferente, né? Ele experimentou a natureza humana, ele sabe o que é a natureza humana, por isso ele sabe o que você está passando. O sentimento, a tristeza, as angústias que você passa, o Senhor também já passou, ele sabe, por isso ele é o nosso pastor, ele é o nosso supremo pastor. Ele passou por tudo isso, mas ele venceu. Ele pode te salvar nesse momento, ele pode te ajudar. Ele não está aqui como um professor ou como um carrasco, ele está aqui como pai. Ele quer nos acolher. Em momentos de angústia, como nós cantamos, né? Em meio à tribulação, o Senhor quer nos salvar. O Senhor quer te salvar. Ele passou por tudo isso. Ele experimentou por tudo isso, para poder hoje te socorrer. Por isso, invoque o nome dele. Clame o nome dele. Por isso que aqui, em 1 Pedro, capítulo 5,
versículo 6 fala assim, 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tudo aquilo que o homem passou lá atrás, quando comeu da árvore do conhecimento, esse orgulho que foi gerado no homem, e tudo aquilo que ele, adquiriu e contraiu, fruto da desobediência, o Senhor hoje, irmãos, quer tirar e quer arrancar. Por isso que em 1 Pedro 4,12 fala assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Você estranha o fogo? Está estranhando o fogo? Saiba que essa palavra do fogo é para os amados. O Senhor quer te provar, porque Ele quer te salvar. Ele quer queimar todas as impurezas, todo o orgulho, tudo aquilo que te afasta do Senhor. O Senhor quer queimar. Vamos deixar o Senhor queimar? Por isso, não fica com seu coração duro, quebranta o seu coração, se rende ao Senhor. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Quando Ele conseguir tirar tudo aquilo que Ele quer tirar de você, Ele vai poder colocar tudo aquilo que Ele é em você. A vida cristã, irmãos, é muito mais do que frequentar um lugar, ouvir belos sermões. Na verdade, o Senhor precisa de um ambiente, de uma esfera, para Ele poder depositar, para Ele se dispensar para dentro de você. Mas para isso, Ele precisa arrancar tudo aquilo que não é dele. Senhor Jesus. Isso foi o que aconteceu com Paulo. Por isso que Paulo era de uma maneira antes, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, nós vemos agora um outro Paulo. Um Paulo que chora, um Paulo que se humilha. Senhor Jesus. Então, indo aqui para 2 Coríntios. Capítulo 2. Do versículo 1 ao 5, fala assim, isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque, se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então veja, irmãos, como é que é o Evangelho, né? O Evangelho é algo que traz sofrimento. Por isso nós precisamos do labor de amor. O Senhor não quer gerar professores. O Senhor quer gerar pais que possam cuidar. E quando a gente fala de pais, então, quando você prega o Evangelho, você gera filhos. E cuidar de filhos gera sofrimento. Aqui algo aconteceu que os coríntios geraram, tamanha tristeza em Paulo. E quando a gente olha aqui o capítulo 10,
14, 15, fala assim: porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós. Posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Então, foi dado a Paulo, assim como é dado a cada filho de Deus que serve o Senhor, um limite de ação, né? E aqui, algumas pessoas tinham ultrapassado esses limites e trazido dano à igreja em Corinto. E isso, então, entristeceu grandemente o apóstolo Paulo. Por quê, irmãos? Uma coisa nós precisamos aprender é que, quando nós somos gerados pelo Evangelho, de certa forma também nós estamos conectados com o Senhor, e o Senhor agora quer nos edificar como um corpo. E como um corpo, então, ele tem a sua palavra, que é falada e que é transmitida, né? E para levar essa palavra, ali naquela ocasião, o Senhor tinha levantado o apóstolo Paulo. Só que agora tinha outras pessoas falando outras coisas, e isso trouxe confusão na igreja em Corinto. Bom, irmãos, então isso nós precisamos entender e perceber. Todos nós, né, quando recebemos o Senhor, nós recebemos dons para servirmos ao Senhor. Mas, né, foi-nos dado também limites. Então, eu preciso servir o Senhor dentro da esfera de ação que o Senhor me concedeu. Isso é restrição. O nome disso é restrição. Nós recebemos a vida do Senhor, mas nós não estamos na igreja, servindo na igreja ao nosso bel prazer, da forma como eu acho que deve ser. Não. O Senhor me deu um encargo. Por meio da palavra profética, eu preciso ser fiel, então, a esse encargo. Sabendo que o que o Senhor me deu, ele tem um certo limite. E eu preciso do outro irmão para poder completar esse serviço. Logo, nós temos um sentimento, então, né, de dependência. Preciso dos irmãos. Irmãos, eu preciso de você. Sozinho, a igreja não é edificada. Por isso que aqui em Romanos, antes de ler Romanos, queria ler com os irmãos, voltando aqui para 2 Coríntios 2, no versículo 12, fala assim, ó, mostrando, irmãos, a restrição, né? Como que Paulo, mesmo tendo recebido tal visão, olha como ele era restrito e dependente dos irmãos. Então, no versículo 12 do capítulo 2, fala assim: ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Né? Que interessante. Uma porta se abriu. Paulo sabia, né, que se o Senhor não abrisse, nada poderia ser feito. Paulo agora estava aqui em fraqueza. Ele dependia que o Senhor pudesse abrir uma porta. Né? E aí, então ele fala assim: não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Mesmo a porta ter se abrido no Senhor,
Ele não teve tranquilidade porque não encontrei o meu irmão Tito. Irmãos, nós não podemos ter tranquilidade se o nosso irmão não estiver conosco. O irmão que você serve, o irmão que está junto de você, com você, servindo ao Senhor. Se esse irmão, um dia, por alguma ocasião, ele parar, isso precisa tirar a sua paz. Então, Paulo ficou aqui sem tranquilidade, não encontrou tranquilidade. E aí, no capítulo 7, aqui ainda de 2 Coríntios, versículo 5, olha, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Então ele partiu ao encontro de Tito, né? Foi para a Macedônia. E aqui fala, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Luta por fora, temores por dentro. Senhor Jesus. Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Olha, irmãos, Paulo estava preocupado, né, quando tinha chegado lá em Troade, não encontrou Tito, por quê? Porque Tito tinha levado a carta para os coríntios. Paulo estava preocupado de como eles iriam receber essa carta, se iria haver arrependimento, ou se não iria haver arrependimento. Paulo estava preocupado com Tito também. Ele chega em Troade e não encontra, então ele parte para a Macedônia. E na Macedônia, muitas situações negativas ali acontecendo com Paulo, temores. Mas o que confortou, então, Paulo foi quando Tito chegou, consolou Paulo, dando boas notícias da igreja em Corinto. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, esse é um viver de um ministro. Cadê aquele Paulo forte, né? Cadê aquele Paulo que matava, que fazia, acontecia? Agora nós vemos um Paulo que tem temores, um Paulo que chora, um Paulo que é fraco. Mas aí no versículo 14 do capítulo 2 fala assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Irmãos, porque eu e você, nós estamos alinhados com o Senhor, nós estamos restritos, obedecendo, sendo fiel ao nosso limite de ação dentro do corpo de Cristo, exercitando o nosso dom, cheio de amor, salvando os irmãos, ajudando os irmãos a exercitarem o dom dele também. Nessa esfera sobe uma fragrância. Aleluia! Jesus é nosso Senhor. Uma fragrância, e nós somos, então, com isso, o bom perfume de Cristo. Irmãos, é esse perfume que eu e você, nós precisamos exalar. Não é o perfume do nosso autoconhecimento, da nossa capacidade, mas é um perfume que é fruto da nossa fraqueza humana. E porque nós somos fracos, nós nos humilhamos, invocamos o nome do Senhor, nos voltamos ao Senhor, e o Senhor então pode manifestar o seu conhecimento. Quando nós servimos ao Senhor de forma assim restrita, então o Senhor pode vir edificar e se manifestar. Para terminar então, vamos voltar e vamos fechar com 2 Coríntios, capítulo 12.
Então fala assim, né, a partir do versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Não é que Paulo era masoquista, né? Que gostava de sofrer. Não era isso. É porque ele percebeu que por meio desse caminho, ele era fortalecido pelo poder de Deus. Esse poder, irmãos, ele pode te sustentar. Não sei o que você está passando, mas uma coisa eu posso te dizer: o poder de Deus pode te sustentar. Ele pode te salvar. Ele pode te levantar. Seja levantado pelo poder de Deus, não pelo conhecimento humano, não por uma ajuda humana, mas pela graça de Cristo. E nessa maneira, nesse viver, nesse convívio, quando nós temos tal experiência e tal encontro com o Senhor, nós não conseguimos estar só. Nós somos levados ao corpo, e ali nós não pensamos nem além, nem aquém do que convém, né? Mas nosso pensamento é com moderação, como Paulo falou. Pense com moderação, na medida que o Senhor te confiou. Em outras palavras, irmão, o Senhor, Ele te chamou, Ele precisa de você, mas não que você possa fazer algo por Ele, mas Ele quer te usar. Através de você, Ele quer manifestar o próprio Cristo, a fragrância do conhecimento de Cristo, para que você possa ser o bom perfume de Cristo. Que possamos, então, irmãos, chegar nessa condição, né? Que possamos nos render ao Senhor, invocando o nome do Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa fraqueza, e clamando ao Senhor, se fortalecendo no Senhor, para que Ele possa nos edificar, como um só homem, como um só corpo. E em breve, irmãos, Ele vai pisar Satanás com os seus pés. Vamos terminar lendo esse versículo? É Efésios, capítulo 1. Versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Por isso, vamos estar edificados, vamos estar nele, edificados no corpo, porque tudo Ele colocou debaixo dos seus pés. O nosso caminho, a nossa saída é estar no corpo edificado, sob o comando do cabeça, debaixo dessa restrição. Amém? Jesus é nosso Senhor. Queria agradecer a presença, então, dos visitantes, no Facebook.